Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 8 da revista dos Jovens. O título da lição é a Sã Doutrina. Tema trimestre é o fundamento dos apóstolos e profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina, toda a instrução de Deus para o homem, para que ele possa alcançar a salvação por intermédio da graça do Senhor e também viver uma vida sã. Então, como veremos aqui, doutrina é instrução, é ensino. E a nossa instrução, então, é baseada na palavra de Deus. Aí sim a gente tem a sã doutrina. Estudamos em lições passadas a respeito sobre a falsa doutrina, os falsos mestres, aqueles que vêm distorcer. E hoje veremos que a doutrina, ela pode ter três fontes, Pode ser a doutrina de Deus, que é claro que está contida na revelação escrita na palavra de Deus, doutrina dos demônios e doutrina dos homens. Como veremos na lição, estaremos analisando esses pontos durante o nosso estudo. O texto principal diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versículos 20 e 21. O resumo da lição: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são compreender o que é doutrina, conscientizar de que a doutrina bíblica vem de Deus para os homens e saber que a doutrina é a base da conduta do crente. Louvado seja o Senhor. Então somos instruídos para viver uma vida santa, piedosa, uma vida que agrada a Deus. Louvado seja o Senhor, que condiz com a nossa condição agora de justos, de santos, de lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que encontraram o Senhor, aleluias, não resistiram ao apelo da graça, deram uma resposta positiva e a partir daí são salvos, pertencem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O texto bíblico se encontra em Tito 2, de 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Glórias a Deus. Então, toda a instrução que Tito deveria ser portador e transmitir às mulheres idosas, às mulheres jovens, também aos jovens em geral, e para último aos servos, tudo isso era reflexo, era ornamento da doutrina, da sã doutrina que Tito deveria ensinar, para que o inimigo não tivesse nada que o acusar, e até se envergonhasse, como diz o versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso tudo já demonstrando que veremos no ponto 3, que fala sobre a doutrina como base da conduta do crente. A introdução diz o seguinte: nessa lição veremos que a doutrina é um termo amplo, precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus e esta deve ser o padrão de vida de todo cristão. Então, um resumo aqui de cada tópico que estaremos estudando. O primeiro tópico, o que é doutrina, e o significado de doutrina, o primeiro subtópico. Na primeira lição estudamos a respeito do conceito de doutrina e nesta vamos ampliar a compreensão a esse aspecto. Em linhas gerais, a doutrina é um termo que advém do latim doctrina e indica ensino, que implica dizer o ato de ensinar. Em certa medida, se refere à tarefa de doutrinar, quer seja uma pessoa, quer seja um grupo de pessoas. A gente sabe que doutrina é um ensino, instrução relacionada
caso da sã doutrina, relacionado ao ensino bíblico, as orientações que a Bíblia nos dá para vivermos uma vida santa, uma vida agradável a Deus. E antes disso, todas as orientações que nos levam a receber o perdão de Deus. Então, nos ensina a respeito do plano de salvação. Uma vez aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele passa a viver de uma forma diferente. E a Bíblia também vai nos orientar quanto a isso. Então, doutrinar é ensinar, ensinar é doutrinar. A gente sabe que, por muito tempo, culto de doutrina era sinônimo apenas de exposição a respeito dos costumes da igreja, Mas nós devemos entender que o culto de doutrina é um culto de ensino da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que o crente aprende, que o crente é orientado, é ensinado por Deus, claro que vai refletir no seu comportamento. Se lembrar da primeira lição a respeito da definição de doutrina, podemos ver o seguinte, do latim doutrina, do verbo dócil, ensinar, instruir, educar, conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. Já em uma análise mais específica, a referida da obra dá a seguinte explicação. A obra é o Dicionário Teológico editado pela CPAD. A doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Ela pode vir expressa em forma de credos, declarações de fé ou dogmáticas. A doutrina também pode ser entendida como ensinamento, portanto, doutrinar é ensinar com base em um conjunto de crenças pertencente a uma pessoa, individualmente, mas principalmente a um determinado grupo religioso coletivamente. Esta é a definição da palavra doutrina, conforme o dicionário teológico. Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois conforme o termo indica todo o seu conteúdo. Agora, quanto ao termo sã doutrina, indica que é uma doutrina saudável em conformidade com as Escrituras. Nós temos ela como nossa única regra de fé e prática, toda vez que estiver sendo ensinada de forma fidedigna, então é uma sã doutrina. Quando é distorcida, quando é ferida pelo ensinamento de alguns mestres, falsos mestres, pode ser, como veremos aqui, doutrina de homem ou até mesmo doutrina de demônio. Se assemelha no objetivo de distorcer a verdadeira, a sã. Biblicamente, há 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homens. A doutrina de Deus é encontrada exclusivamente na Bíblia Sagrada e pode ser compreendida como uma expressão da vontade de Deus ao seu povo por meio da sua palavra. Tito 2,10. Quanto à doutrina de demônios, é preciso dizer que os demônios são mentirosos, enganadores, e eles atuam no sentido de confundir e desviar os crentes, levando-os a apostatarem da fé. 1 Timóteo 4,1. Lembra de Eva, mais uma vez? Então, Eva lá no Éden, ela é enganada ali pela mentira de Satanás. Satanás distorce o que Deus fala e ela prefere ouvir a mentira ao invés de ouvir a palavra de Deus, implicando na queda dela e de Adão, que também trajeta por essa mesma via de ouvir ou de desobedecer o que Deus havia falado para ouvir agora a doutrina do diabo, ou seja, a doutrina de demônios. O objetivo é sempre nos enganar e nos fazer desviar do que a palavra ensina, como a gente vê hoje, o modernismo querendo mudar a palavra, querendo ressignificar, querendo subtrair, mutilar. Então a gente percebe que o diabo continua com as suas astúcias. Finalmente, a Bíblia também fala da doutrina de homens, tão letal como a de demônios, pois serve como instrumento de disseminação de heresia e engano, segundo Coríntios 11, 14 a 15. Então a doutrina de homens também vai comungar com a doutrina dos demônios, porque no final vai ser para enganar, para distorcer a verdade. Aqui no subsídio da revista do professor, diz o seguinte: você pode reconhecer os falsos ensinadores porque estes concentrarão mais sua atenção em si mesmo do que em Cristo, pedirão para você fazer algo que comprometa ou enfraqueça sua fé, não enfatizarão a natureza divina de Cristo ou a inspiração da Bíblia, ou incentivarão os crentes a tomarem decisões baseadas mais no julgamento humano do que na oração e nas diretrizes bíblicas. Então, normalmente, o falso ensinador ele tem interesse próprio. Então, essa doutrina de homem vai buscar persuadir as pessoas para que ele alcance alguma condição diferenciada. Como diz também aqui no subsídio. Alguns falsos ensinadores são simplesmente confusos, expressam suas opiniões enganosas sem o confrontarem com a Bíblia. Então eles ensinam algo de si mesmo.
examina a Escritura. Outros têm motivos malignos, fingem ser cristãos somente porque podem conseguir mais dinheiro, um negócio adicional ou sentimento como o fato de ser um líder na igreja. Jesus e os apóstolos advertiram repetidamente contra os falsos mestres. Marcos 13, 22. A gente percebe que a doutrina de homens é tão nociva como a dos demônios. Né? Tem talvez essa motivação egoísta, essa motivação de querer tomar vantagem, né, em cima das ovelhas, né, como Paulo advertia, né, lobos cruéis, e vai também fazer com que as pessoas se afastem da sã doutrina da verdade. Então, doutrina de demônios e doutrina de homens caminham na mesma via. Segundo subtópico, doutrina no Antigo Testamento. Tendo em vista que o conceito de doutrina diz respeito a ensino, qual seria a compreensão disso no Antigo Testamento? A expressão doutrina aparece em Deuteronômio 32:2 como algo que goteja da parte de Deus, e no sentido de que os ensinos divinos são recebidos, do hebraico lekar, pelo seu povo. Então, essa doutrina, conforme Deuteronômio 32:2, que diz o seguinte: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, o Senhor envia, manda, para que possa dar vida, né, da mesma forma como o orvalho, como a chuva também dava vida às plantas, né? A doutrina de Deus dava vida ali ao povo. Outra palavra que faz alusão à doutrina no Antigo Testamento é Torá, referindo-se em particular ao Pentateuco, isto é, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Então a instrução de Deus se encontrava ali naqueles 5 primeiros capítulos, né? Ou a lei, né? A Torá. O significado de Torá é corpo de ensino do qual advém a lei de Deus, indicando os padrões que seu povo deve adotar para a sua vida, e por meio do qual vem a instrução e as direções a serem seguidas. Da mesma maneira que no Antigo Testamento tinha esse propósito, também no Novo há esse propósito de que possamos ter um padrão de vida, né? Um padrão que devemos seguir para vivermos uma vida santa. Israel tinha que viver uma vida santa, por ser uma nação escolhida para representar a Deus, e a igreja da mesma forma. Glórias a Deus. Então a doutrina tem esse sentido, essa importância de ser a base da conduta do cristão, e no Antigo Testamento a base da conduta do povo de Israel. Além de apresentar a fonte divina da doutrina e de seu papel instrutivo, o Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais desse conjunto de ensino, tais como: a doutrina é pura, João 11:4, a doutrina é boa, Provérbios 4:2, e a doutrina é transformadora, Isaías 29:24. Lendo essa última referência diz: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Sendo assim, a doutrina no texto veterotestamentário assume o papel de ser uma dádiva de Deus ao seu povo. É por meio dela que ele nos guia por caminhos de pureza, de bondade e de transformação. Glórias a Deus. Deus sempre teve essa preocupação de nos instruir. Né? Nós cremos em um Deus que se relaciona com o ser humano. Glórias a Deus. É um Deus que, diferente do Deus do deísmo, daquela teoria que crê que Deus criou tudo e foi embora. Não, ele continua se relacionando conosco e nos ensinando. E a Torá era exatamente isso, esse conjunto de instrução para o povo. E o terceiro subtópico, doutrina no Novo Testamento. A presença da doutrina no Novo Testamento é ainda mais forte. E assim como no Antigo Testamento, há 2 termos que são usados a seu respeito. A primeira expressão é didaskalia, cujo significado é duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou o conteúdo ser ensinado, como também a referência a quem se propõe ensinar e aquilo que se deve ensinar. Né? Daí a gente vê a palavra didática, né? Então tudo isso se refere a ensino, conteúdo, ou aquele que o didáscalo, não é aquele que ensina, aquele que instrui, o mestre. Paulo advertiu sobre a necessidade de que haja dedicação nesse ofício, como demonstração da elevada importância de transmissão da sua doutrina. Romanos 12:7. Né? Então, o que ensina, que haja dedicação, né, no ensino. Então, percebemos que essa função que exercemos como professor de escola dominical é fundamental, né, e é de suma importância. E carece que nós sejamos, então, cada dia mais envolvidos nessa obra e nos dediquemos de forma que cumpramos essa vocação que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. É o que diz em Romanos 12:7, né? Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Glórias a Deus. Todos nós estamos envolvidos, né, nesta grande obra
Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo apóstolo aborda também sobre o conteúdo doutrinário a ser transmitido e ensinado à Igreja de Deus. 1 Timóteo 4:6, 2 Timóteo 3:10 e Tito 1:19. 1 Timóteo 4:6 diz: propondo essas coisas, os irmãos serão bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A segunda palavra é didaquê, cujo significado é o mesmo da anterior, com a diferença de que essa se aplica exclusivamente aos ensinos de Jesus. É importante destacar que a Bíblia fala sobre a doutrina de Jesus, João 7:16-17. Afinal de contas, ele é o Verbo de Deus, João 1:1-14. Jesus foi mestre por excelência e ensinou como nenhum outro, Marcos 4:2, e o conteúdo do que ensinou causou admiração e atraiu multidões, Marcos 1:27. Então esse termo está sempre atrelado ao ensino de Jesus, que era aquela doutrina dos apóstolos, que a igreja se mantinha unânime, na comunhão, partindo do pão e na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Era a transmissão daquilo que Jesus ensinou a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então didaquê também é outro termo usado para doutrina. Inclusive havia, no primeiro século, alguns escritos que eram denominados didaquê, que eram orientações para aqueles novos convertidos, para ser batizados a respeito da doutrina de Jesus. Eu estarei mostrando aí na tela um exemplar. Então era como se fosse, talvez até poderíamos compará-lo como uma primeira revista de escola dominical da época, ou era o catecismo, que servia para ensinar os novos convertidos a respeito da fé. E os crentes também a respeito de alguns detalhes da doutrina de Jesus. Tinha esse nome, didaquê. Segundo tópico, a doutrina vem de Deus para os crentes. Primeiro subtópico, a doutrina vem de Deus. A doutrina tem as Escrituras Sagradas como sua fonte, mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus, que cumpre o papel de testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa e é capaz de saber a respeito do Criador, segundo Timóteo 3,16. Diante dessa afirmativa surge a pergunta: a doutrina vem de quem? A doutrina de homens, doutrina de demônios e doutrina de Deus, como já vimos, Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois, conforme o termo indica, todo o seu conteúdo é apresentado pela Bíblia Sagrada, que além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas de sua vida, além de atuar na preservação da perseverança e da esperança no Senhor, Romanos 15:4. Portanto, a doutrina cristã tem Deus como a sua fonte. Então, doutrina bíblica, doutrina de Deus, extraída das Sagradas Escrituras, daquilo que Deus quis nos revelar, nos apontando para o plano da salvação, para como podemos ser salvos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, através do que Jesus fez ali para nós na cruz, pois trocou de lugar conosco, o castigo que era para nós ele tomou sobre si, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E essa doutrina também nos dá a capacidade de perseverar, de ter a viva esperança de tudo aquilo que foi prometido e há de se cumprir. Nesses dias tivemos alguma discussão na internet a respeito do arrebatamento da igreja. Claro que havia ali pessoas que diziam, sem um fundamento, sem uma base bíblica, mas gerou toda aquela discussão nesse dia no carnaval. E muitos tentaram contrapor o que era dito ali a respeito do apocalipse ou do arrebatamento, embora ensinado ali meio torto, mas querendo dizer que isso não ia acontecer, que desde quando era criança nunca se deu esse arrebatamento, os pais, os avós sempre ouviram falar e nunca aconteceu. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, louvado seja o nome do Senhor, toda ela é inspirada e nós cremos que ela toda é a palavra de Deus. E tudo que Deus prometeu tem se cumprido e vai se cumprir. Glórias a Deus. E até os escarnecedores, a Bíblia já nos revelava que haveria de acontecer. Como diz 2 Pedro 3,3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E no verso 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glórias a Deus. Então a gente vê que os escarnecedores, até eles é cumprimento da palavra, Então a gente vê que acreditam que não vai haver arrebatamento, que não vai haver volta de Cristo, mas a Bíblia já alertava isso e diz que o dia do Senhor virá como ladrão, Sem que ninguém espere, não se pode
datar, né? Não se pode prever o dia nem a hora, mas que vai acontecer, vai, e a sã doutrina que nos faz perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a doutrina é para os crentes. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus, segundo Timóteo 2,19. O que faz de uma pessoa ser considerada propriedade de Deus e outra não. Jesus garantiu aos seus discípulos que eles seriam os seus amigos à medida que obedecessem aos seus ensinos, né? Aqueles que fazem a vontade de Deus, inclusive, né, Jesus considera como a sua família, aqueles que fazem a sua vontade. João 15, 14, 15. A verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas, mas aquelas que, na condição de discípulos de Jesus, se interessaram em conhecer. Mateus 13, de 1 a 3. A distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não amam está presente também no Antigo Testamento. Salmo 1, 6. Então, como diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda nas rodas dos escarnecedores, né? Não se assenta, não se detém. Então a gente vê que havia aqueles que se escarnecem, como até hoje. Mas havia aqueles que são bem-aventurados. Se considerar apenas o tema da santidade, que é parte da doutrina bíblica, é possível perceber que ela é uma exigência apenas ao povo de Deus. 1 Tessalonicenses 5:3, Hebreus 12:14. Então, como veremos, a doutrina é a base da conduta do crente, do salvo, né? Quem não quer Jesus, né, não vai viver conforme a sua palavra, não vai obedecer. É um ensino para quem quer ser povo de Deus, quem quer fazer parte dos discípulos de Cristo, né? Aqueles que negam a si mesmo, tomam sua cruz e seguem a Cristo. Ao passo que os pecadores exigem que se arrependam dos seus pecados. Mateus 3:2 e Atos 3:19. Portanto, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos destinados exclusivamente aos que amam a Deus e pertencem ao seu povo. Então, aqueles que já tiveram encontro com Cristo. E os demais se arrependam. Glórias a Deus. Venha fazer parte do povo de Deus, conhecer a sua palavra e obedecer. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Terceiro subtópico é a entrega da doutrina. Aqui é importante pensar sobre os meios usados por Deus para que a sua doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo da história, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é possível encontrar os seguintes instrumentos pelos quais Deus difundiu os princípios doutrinários a seu povo. O sacerdote com a responsabilidade de ensinar os princípios de Deus a Israel, a fim de preservar a santidade do povo, Levítico 10, de 8 a 11. Os levitas também tinham a função de ensinar a lei de Deus, segundo a Crônica 35:3. Os profetas que receberam a mensagem de Deus e as transmitiram ao povo, Hebreus 1:1. E os pais que receberam a responsabilidade de transmitir os ensinos aos seus filhos, Deuteronômio 6, 5 a 9. O Novo Testamento apresenta alguns instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida, como, por exemplo, os apóstolos, segundo Pedro 3:2, os obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, segundo Timóteo 2:1-2, os discípulos de Cristo em geral, Atos 8:4. Portanto, uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele por meio do instrumento escolhido pelo Senhor, para que seja entregue aos crentes. Então, cada um de nós podemos ser instrumento de Deus nesse propósito. E principalmente, no ensino, temos esse grande exército de professores de escola dominical que fazem essa obra, semanalmente. Se preparam toda semana e domingo estão servindo ao Senhor, aleluia, com esse dom. E é claro também, os pastores que têm que usar o púlpito com esse propósito, com doutrina, com de ensino, glórias a Deus. Outro público, a exposição da palavra de Deus. Então, temos todos a incumbência de transmitir aquilo que veio de Deus, que Ele nos deu através da sua palavra. Terceiro tópico, a doutrina é a base da conduta do crente. Então, além de receber, além de transmitir, temos que viver na prática. Então, a nossa vida tem que estar conduzida, baseado na nossa bússola, na nossa única regra de fé e prática, que é a Sagrada Escritura, que nos dá orientação para todas as áreas da nossa vida. Primeiro subtópico, a doutrina como referência para o crente. O ser humano sempre vai buscar uma referência, quer seja no exemplo de alguma pessoa, quer seja no conjunto de princípios pelo qual ele possa ser guiado. Este é um dos motivos porque o escritor da carta aos Hebreus orientou seus leitores a olharem para Jesus Cristo. Então ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo mor. Nesse caso, qual deve ser o ponto de referência do crente no que se refere ao conjunto de princípios pelo qual ele deve nortear os seus pensamentos, as suas decisões e as suas ações? O salmista testemunhou que a palavra de Deus é luz para o caminho dos que se submetem a Deus. Salmo 119, 105. Sendo assim, uma vez que a doutrina é o conjunto de ensinamentos bíblicos e que deve ser obedecido pelo crente, ela serve como um referencial
e cumpre um papel semelhante ao de luz que ilumina o caminho, evitando acidentes, erros e permitindo correções quando necessário. Lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, como diz o pastor Aguinaldo Betti, é o farol alto, o farol baixo. Tanto ilumina onde estamos pisando, como ilumina, aleluia, por onde passaremos. E quando erramos o caminho, temos também a orientação da palavra para voltar, nos arrepender e voltar a trilhar veredas retas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo que habita em nós, que nos tem por habitação e templo, aleluia, Ele está pronto a nos ensinar e a nos fazer lembrar de toda a instrução de Deus, todo o conselho de Deus. Deste modo, a doutrina bíblica serve de referência ao crente diante da escuridão do pecado que marca esse tempo, assim como é fonte preservadora de sua fé no enfrentamento de seus mais variados conflitos. Então, nós estamos firmados sobre uma rocha. Glórias a Deus. Toda invencionista dos homens querer mudar a palavra já denota que querem seguir a doutrinas de demônio, a doutrina de homens, desviando as pessoas do caminho do céu. Mas fique firme no fundamento, naquilo que o Senhor nos firmou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não movamos para lá nem para cá. Como diz o Senhor a Josué, medita no livro dessa lei dia e noite, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Segundo subtópico, a vida cristã e suas responsabilidades. A vida cristã pode ser analisada sobre aspectos diferentes, inclusive sobre a expectativa que há em relação à vida de um cristão que o torna responsável diante de Deus, de si mesmo e da sociedade. O cristão tem que refletir o caráter de Cristo, principalmente por meio de sua forma de viver, como demonstração de verdadeira transformação, segundo Coríntios 5,17. Nova criatura não pode mais viver como era antes, dominado pelas paixões, dominado pelas concupiscências, mas tem que agora se amoldar a Cristo, seguir a Cristo, pisar nas pegadas dele e a cada dia se parecer mais com ele, como a igreja ali de Antioquia foi o primeiro lugar onde os crentes foram chamados de cristãos. Nós também venhamos a evidenciar Cristo em nossas vidas. Louvado seja Deus. Essa responsabilidade é bem compreendida se considerar o fato que os cristãos são denominados de sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13-16. Assim como o sal e a luz, o crente deve buscar beneficiar outras pessoas em detrimento de si mesmo. Se o crente deixar de cumprir o seu propósito, ele perde a razão de sua própria existência. O cristão deve ser uma vida vivida na luz para que as suas obras sejam vistas e conhecidas dos homens, com a finalidade que Deus seja glorificado. Mateus 5,16. Isso só será alcançado mediante a preservação da palavra da vida. Filipenses 2, 13-16. Então, a sã doutrina tem esse propósito, para nos guiar e para que de forma prática nós evidenciemos que conhecemos e que vivemos conforme a palavra. Filipenses 2, 13-16 diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua obra e vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glórias a Deus. Então, Paulo tinha esse anseio de ver os crentes trilhando o caminho reto, seguindo a palavra da verdade, a palavra da vida. Glórias a Deus. E ele vê um dia a recompensa do que ele fez, se esforçando ali para que fosse gerado Cristo em cada crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então somos como rastro, luz e sal. Não podemos perder o sabor, nem de deixar de evidenciar o nosso testemunho. Terceiro subtópico, a conduta do crente em seus relacionamentos. Essa doutrina indica o caminho ao crente quanto à sua conduta, mas não é só isso. Ela também dá as condições necessárias para que isso seja possível, principalmente no que se refere aos relacionamentos. É importante destacar que a qualidade de vida cristã é medida pelas ações e reações diante dos obstáculos e dificuldades da vida. Os principais testes que podem revelar a qualidade da vida espiritual de um crente ocorrem em seus relacionamentos interpessoais, nas mais variadas áreas da vida. Seguindo nessa mesma linha, ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo demonstra que essa doutrina orienta e capacita o crente a desenvolver bons relacionamentos, fazendo com que os mais jovens tenham os mais velhos como ponto de boa referência e fonte de ensino, no bom uso das palavras para com as pessoas, na relação amistosa que deve haver entre líderes e liderados, visando sobretudo que o diabo não encontre o que possa usar como arma
contra o crente, né? Então, na leitura bíblica, no texto bíblico, a gente viu tudo isso, inclusive a questão dos servos, né? Se sujeite a seu Senhor e em tudo agrade, não contradizendo. Tudo isso, relacionamento que evidenciar que o crente é crente mesmo, né? Que ele anda conforme a palavra, louvado seja o Senhor, né? Todo o respeito dos jovens, dos mais velhos, as mais velhas ensinando as mais jovens, tudo isso reflexo de uma vida conforme a sã doutrina. Graças a Deus, irmão. Concluindo, a sã doutrina serve ao crente como luz para o seu caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para honrarem em tudo que faz em todas as áreas de sua vida. Glórias a Deus, né? Então nos vai lembrar ali o Sermão do Monte, Jesus orientando como o crente deve viver como um verdadeiro cidadão do céu. Louvado seja Deus. E a próxima lição, a doutrina dos apóstolos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvamos por essa lição, Pai, que Teu Espírito Santo possa despertar no coração de cada jovem, Pai, o desejo, Pai, de viver conforme a sã doutrina. Deus Santo, também venha nos livrar, Pai, de todo fraudador, de todo falso mestre, Pai, que vem, Pai, com interesse próprio, Pai, tentar distorcer a Tua palavra, toda a doutrina do demônio que vem mentir e enganar, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, nos firma, Pai, cada dia mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.